Oi, vidas, tudo bem com vocês? Hoje a gente continua com a série Guia para Morar no Chile e a gente vai falar de um assunto que não é assim tão prioritário na hora de mudar, mas é um assunto para você solucionar assim que você já estiver morando aqui, que é a sua carta de habilitação. Algumas pessoas lá no Instagram, @bloglavida, me segue por lá também, que lá eu estou todos os dias e com assuntos diferenciados. Algumas pessoas me perguntaram por lá se eu poderia falar desse assunto, então eu resolvi trazer ele para o canal para esse episódio. Bem, se você já tem a carteira de motorista no Brasil, você pode usar essa carteira de motorista assim que você chega no Chile para morar, mas pelo máximo de tempo de 90 dias, tá? Se você já tinha uma carteira de habilitação internacional que te dava direito a dirigir em outros países, né, na época em que estava todo mundo viajando, você pode também usar essa carteira de habilitação no Chile pelo prazo de 1 ano, aí o prazo é um pouco maior. Mas antes que complete esse 1 ano, você já tem que tirar a carteira de motorista do Chile, se continuar morando no Chile. Resumindo, você não pode usar a sua carteira de habilitação brasileira se você vai morar no Chile. Você precisa ter a habilitação chilena. Como ter essa habilitação? Eu vou começar falando para as pessoas que vão tirar a carteira de habilitação pela primeira vez. Para quem nunca dirigiu no Brasil e vai tirar a carteira de habilitação pela primeira vez no Chile, deve acessar o site CONACET, que eu vou deixar aqui embaixo na caixa de descrição, aonde se informa todos os requisitos necessários por cada tipo de habilitação, documentos, valores, cursos e etc. Você vai encontrar em vários outros sites chilenos, como por exemplo de escolinhas ou até mesmo de concessionárias, informações sobre esse tipo de coisa. Mas o site do CONACET é o único site oficial, com informação oficial e atualizada. É como se fosse o Detran do Brasil, tá? Então eu vou deixar o link aqui embaixo para você olhar tudo que você precisa fazer para poder tirar a sua habilitação aqui. Mas em geral, os requisitos básicos aí que servem para todo mundo que vai tirar uma primeira carteira de habilitação no Chile, independente de qual seja, são os seguintes: certificado de educação básica, ou seja, o diploma de que você fez o ensino básico, o fundamental, o ensino médio, enfim. Aquele seu diplominha de toda a sua vida de escola, você precisa ter e você, estrangeiro, precisa validar o seu diploma. Como faz isso? Aqui no canal a gente já tem um vídeo dizendo como você deve validar todos os seus diplomas do Brasil para que sejam reconhecidos no Chile. Outra coisa que você precisa é ter o RG chileno, então você só vai conseguir tirar a carteira de habilitação a partir do momento que você já tenha o RG chileno. Ter no mínimo 18 anos de idade, precisa fazer também um exame teórico, um exame prático, um exame médico e um exame para ver os seus olhos, né, a sua visão, enfim. Ah, e tem também o psicotécnico. Não esquece de olhar aqui embaixo os requisitos para cada tipo de habilitação, tá? Porque isso vai ser muito importante para você. Você vai precisar fazer, né, como eu falei, uma prova prática e uma prova teórica. E para isso, assim como no Brasil, você vai precisar de uma escolinha que te ensine a dirigir. Para você encontrar essa escolinha, você tem que ir na municipalidade, que a municipalidade é como a prefeitura da comuna que você vai morar. Aqui nessa série a gente também já explicou o que é comuna. Então vamos imaginar que você vai morar no centro, na comuna do centro. Você vai lá na prefeitura, na municipalidade do centro, e aí você fala que você quer dirigir, eles vão te mostrar as escolinhas disponíveis, enfim. E aí você vai numa dessas escolinhas e faz o curso. Tanto o curso como a prova precisa ser na municipalidade onde você mora. O exame teórico é bem parecido ao exame do Brasil, com a diferença de que tem algumas aulas que te ensinam a como dirigir na neve e o que fazer se você estiver dirigindo no momento de um terremoto. O exame prático dura 25 minutos e você pode fazer com o carro da escolinha ou você pode levar o seu carro. O curso para aprender, pessoal, ele consiste de umas 8 horas de aulas teóricas e 12 horas de aulas práticas. E os valores no ano de 2020 até o momento tá na média aí de 30 e 40 mil pesos chilenos, que na cotação atual, que é de 140 pesos chilenos para cada R$1, ou seja, o real não tá valendo nada, na cotação atual o curso está entre 200 e 300 reais. Se você for aprovado em 1 semana, a sua licença está pronta, né, a sua carteira de habilitação, e aí é só retirar lá na municipalidade. A carteira de habilitação chilena, ela precisa ser renovada entre 4 ou 6 anos. Vai depender aí do tipo de habilitação que você tem, mas a média de tempo é essa.
E para renovar, você só precisa levar a sua habilitação anterior, o seu RG chileno, que é o RUT, e repetir todos os exames médicos. No caso da sua habilitação ser para dirigir algum meio de transporte profissional, né, táxi, ônibus, enfim, você precisa repetir o exame prático. Agora vamos falar com a galera que já tem carteira de habilitação no Brasil. Fê, eu preciso fazer tudo isso de novo? Como que funciona? Algumas coisas são parecidas. Você vai ter que ir também na municipalidade, na prefeitura, né, da comuna que você vai morar em Santiago ou em qual cidade for do Chile. E aí você diz que você quer ter a habilitação chilena, mas que você já dirigia no Brasil. E aí ela vai te falar que documentos você precisa, que pode ser que sejam similares aos que eu mencionei anteriormente, mas você só vai precisar fazer os exames médicos. Caso você queira saber como é dirigir na neve ou em casos de terremoto, o que fazer e tal, você pode perguntar se existe um desconto para fazer apenas essas aulas. E isso é tudo que um estrangeiro precisa saber para tirar a sua carteira de motorista chilena. Então agora eu vou contar para vocês algumas curiosidades sobre como é dirigir por aqui. A primeira coisa que você precisa saber é que o pedestre sempre tem razão. O pedestre ele pode literalmente se arrastar pela rua, que o motorista chileno vai esperar pacientemente ele passar. E é comum também que em algumas avenidas, no mesmo momento em que abre para o pedestre, também abre para o motorista. Então quem não está muito acostumado com isso costuma se atrapalhar no começo e precisa colocar bastante atenção. Porém, essa mesma paciência que eles possuem com os pedestres, eles não possuem muito com outros motoristas. Então é bem comum que eles não deem muita passagem, que tenha bastante buzina. Eu acho que toda a paciência que eles têm com os pedestres, eles já não têm mais para usar com os motoristas. Como eu já falei em outro vídeo, Santiago tem trânsito, mas é bem menos que São Paulo. As estradas por aqui realmente são muito boas. Tem até um estudo da CNT Rodovias que classifica o Chile na posição 35 entre as melhores estradas do mundo. Inclusive classifica como as melhores estradas da América Latina. Ao menos em Santiago é muito difícil ver ruas esburacadas, sabe, com grandes problemas assim para dirigir. E em Santiago você também vai encontrar estacionamentos subterrâneos e que tem mais ou menos a média de valor de São Paulo, principalmente agora, né, com a moeda desvalorizada, tá praticamente igual. Na estrada existe o costume de dirigir um pouco mais devagar pela faixa da esquerda, né, que não é tão comum no Brasil, então se acostume. Apesar das estradas serem muito boas, as sinalizações, às vezes, elas ficam bem assim em cima, sabe? Elas não são avisadas com muita antecedência quando você tem que virar, enfim. Então tem que ficar atento a isso, mas o Waze costuma ajudar bastante. Santiago tá mudando isso, mas ainda é bem comum encontrar por aqui bastante rotatórias. É algo muito parecido com a Espanha nesse sentido. Uma outra curiosidade é que as principais avenidas de Santiago, elas possuem um pedágio urbano. São avenidas assim parecidas com a Radial Leste, para quem conhece São Paulo, ou com as marginais. E ele é cobrado por algo que se chama TAG, que é parecido a um sem parar, mas é um pedágio apenas nessas avenidas principais, não é em toda a cidade. Inclusive, faz poucos anos que o sistema sem parar chegou às estradas por aqui. Ah, pessoal, em Santiago não existe rodízio de carro como a gente conhece em São Paulo, né? Em São Paulo já faz muitos anos que foi instaurado esse rodízio para ver se diminui a quantidade de carros por dia. O que eu não sei até onde facilita, porque às vezes tem pessoas na mesma casa que tem um carro para cada dia da semana, né? Enfim. Mas aqui em Santiago não existe esse tipo de rodízio. Mas existe um outro tipo de rodízio que acontece apenas quando eles sentem que o ar está muito poluído. Como a cidade é cercada pela cordilheira, às vezes o ar não circula muito e a poluição fica presa ali. Então, quando o ar está quase assim como irrespirável, entre aspas, eles colocam esse rodízio que é para evitar, né, mais contaminação. Mas não é um rodízio em função do trânsito, e sim em função da poluição. Todo motorista por aqui precisa ter um colete fluorescente no carro, que é para ser usado no caso de, sei lá, furou um pneu, aconteceu alguma coisa, e aí ele tem que descer do carro com esse colete. Se ele não tiver esse colete, ele é multado. Esse colete não substitui o famoso triângulo que a gente conhece, tá? É recomendável ter seguro e, além disso, todo ano tem que pagar o seguro obrigatório, a revisão do carro e aquelas coisinhas que você já conhece no Brasil. Não é comum ter radar eletrônico por aqui, então o policial tem que literalmente te parar. E caso ele te dê uma multa, ele vai apreender a sua habilitação e para retirar ela de novo, você vai ter que se apresentar diante de um juiz. Talvez por isso não exista aquela coisa de pontos na carteira, né? Porque se apresentar diante de um juiz já é, ó.
Aqui não tem muitos motoqueiros como existe em São Paulo. Existem os motoqueiros que ficaram famosos de uns tempos pra cá por entregar comida, mas não tem aquela quantidade de motoqueiros que há quase 10 anos atrás, quando eu morava em São Paulo, já existia muito. Mas o que tem muito por aqui que precisa tomar cuidado são ciclistas. Diferente de muitas cidades do Brasil, aqui também não costuma ter um posto de gasolina a cada esquina. Então, se você for fazer percursos mais longos, viagens mais longas, já abastece tudo que você puder de uma vez. Não vai ser tão rápido encontrar um novo posto de gasolina no caminho. Caso você queira alugar um carro por aqui até que você compre um, é importante que você saiba que grande parte das empresas só alugam para maiores de 23 anos. E que algumas delas também exigem o seguro Carta Verde, que é um seguro que permite dirigir nos países do Mercosul. Se você não sabe como isso funciona, dá uma pesquisada aí na internet, talvez seja interessante para você, principalmente se você pensa em passar um tempo com o carro alugado ou se pensa em viajar para outros países do continente. Não tenho como ficar informando valores para vocês, mas eu já falei em outros vídeos por aqui que comprar carro no Chile sai mais em conta do que no Brasil, tem menos taxas para isso, então talvez seja bom para você avaliar assim que você chegar. E se você vai morar em Santiago, veja se realmente você tem a necessidade de um carro. A maioria dos lugares por onde os estrangeiros costumam morar, o metrô atende muito bem, o transporte em geral atende muito bem. Então, carro, dependendo do lugar que você for morar, acaba sendo um luxo. Se você quer saber quais são as melhores comunas de Santiago para se morar, já tem vídeo aqui no canal sobre isso também. Se você já dirige no Brasil, vai dirigir tranquilamente por aqui, só precisa ter um pouquinho mais de paciência com a galera que às vezes não dá passagem. E para finalizar, vou responder a algo que algumas pessoas me perguntam, se vale a pena trazer o carro delas no Brasil. Algumas estão com um carro novinho e receberam proposta para mudar de país, enfim. Gente, eu acho que não vale a pena. Trazer um carro de um país para o outro é caríssimo, fora as documentações que isso exige, custo de navio, etc. Tudo isso é uma grana absurda. E se você já mora no Chile e está pensando em levar o seu carro do Chile para o Brasil, se você estiver voltando para o Brasil, eu também acho que não é vantajoso você fazer isso. Eu sei que o seu carro no Chile foi mais barato e por isso você quer levar, mas os impostos para entrar no Brasil com o carro são caríssimos. Então é melhor você abandonar essa ideia. Bem, gente, isso é tudo que eu poderia dizer para vocês. Eu tirei carta no Chile, então tudo que eu sei a respeito eu contei por aqui. Eu não tenho muito mais detalhes para dar, mas acho que isso já ajuda muito. Eu dirijo há pouco tempo, venci esse medo há pouco tempo. Eu tenho epilepsia, já contei no canal, então por muitos anos eu fui impedida de dirigir. E isso ficou de alguma forma com um trauma na minha cabeça e que eu tô superando aos pouquinhos. Mas acho que isso que eu indiquei para vocês já ajuda bastante. Inclusive, se você é uma pessoa que também tem medo de dirigir, nas escolinhas por aqui você pode pedir um professor especial para pessoas que têm traumas ou coisas assim, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir para mim, o curtir me ajuda demais. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para continuar recebendo as dicas. E não esquece que durante todo esse mês, todos os dias a gente tem um episódio novo nessa série, que aos finais de semana tem outros tipos de vídeo por aqui, tá bom? Então, muito obrigada e a gente se encontra no próximo vídeo. Already packing, come with me. I'm not really asking, we'll get away.